secretário. Boa tarde para o senhor. Obrigada por conversar com a gente aqui no Visão CNN. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Evandro. É um prazer estar com vocês aqui na CNN. Secretário, como o Estado vai, a partir dessas regras que foram publicadas hoje, a gente falou bastante sobre elas, como é que o Estado vai monitorar o retorno às aulas nos municípios que precisam estar há 28 dias na fase amarela, mas têm autonomia para definir se voltam e quando voltam? Algumas cidades já sinalizaram que vão voltar, de fato, semana que vem? Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Nós temos, sim, muitas cidades que já sinalizaram, nós temos aí mais de 100 cidades que já estão sinalizando, mas lembrando, 8 de setembro é para a recuperação, não é a volta às aulas propriamente dita, É a possibilidade de você olhar para aqueles alunos que estão tendo mais dificuldade, seja por não ter o equipamento, ou seja por não ter se adaptado ao uso da tecnologia para aprendizagem nesse momento, Não é o fato de ter o equipamento que necessariamente o jovem ou a criança vá se adaptar, por exemplo, ao uso disso. Então, também possibilidade de você fazer roda de conversas, uma preparação, inclusive, para quando for autorizada as voltas às aulas. Tudo isso, especialmente nesse período de 8 de setembro, é extremamente opcional. É opcional para a família, é opcional para a própria escola. Mesmo que a prefeitura autorize, a escola vai fazer um planejamento para que essas atividades sejam ofertadas, seja ela estadual, seja ela privada, Cada uma delas vai fazer o seu planejamento. Logicamente que tem que se cumprir todos os protocolos estabelecidos, que já foram estabelecidos já há algum tempo e que, logicamente, seja escola pública, seja escola privada, precisam seguir. Distanciamento, limite de alunos, o rodízio dos alunos para atender, se for o caso, a demanda e, logicamente, cuidar do horário de entrada, da alimentação dentro da escola, enfim, são muitos detalhes e a gente precisa voltar vagarosamente para que a gente tenha segurança, Roberta. Secretário, muito obrigado por sua participação ao vivo com a gente. Quando a gente vê as regras, estampadas no papel, parece tudo muito organizado. Mas se a gente colocar esse papel no meio de milhares de escolas e imaginar os alunos voltando nessas milhares de escolas, a gente fica imaginando também quais dessas regras poderiam ser colocadas em prática, principalmente em muitas escolas onde os profissionais já reclamam de excesso de trabalho e principalmente por ser uma situação nova para todos, inclusive para funcionários, professores e inspetores. E aí a gente tem uma pergunta, por exemplo, da professora Andresa, que participa com a gente. Como que ficará a carga horária do professor, já que os alunos terão aula presencial e remota? Ele terá que dar aula 2 vezes sobre a aferição da temperatura, por exemplo. Há ali que os pais cuidarem dessa temperatura dos filhos. Mas muitas famílias carentes terão condição de fazer isso? Ou de que forma que a escola vai se certificar de que, de fato, aquela criança não está com a temperatura além da conta ou, de fato, possa frequentar essas escolas? Bom, Evandro, obrigado aí pelas perguntas. Na verdade, a professora que fez as perguntas, muito obrigado. Vamos começar pela parte, então, da medição de temperatura. No protocolo do Estado de São Paulo, nós temos 2 etapas de verificação de temperatura. Uma, a gente orienta a família que, se possível, já verifique em casa. Se possível, se tiver com 37,5, veja, a recomendação, inclusive, ela é mais pesada do que a média de outros lugares, que é 37,7. Nós estamos falando de 37,5, já nem vai para a escola. Mas em todas as escolas estaduais, nós teremos aferição, por exemplo, da temperatura, tanto de colaboradores quanto de nossos estudantes. Então, não é somente um modelo só a família lá fazendo a verificação, não. Mas a gente já pede a família verificar todos os dias antes de ir para a escola. Então, por isso que o protocolo tem que ser observado como um todo. Uma coisa importante da pergunta da professora, que isso está na resolução de hoje, O professor, como é que fica a vida dele se continua a aula remota e ele vai trabalhar? Primeiro, a resolução tem 2 artigos importantes sobre isso. Um deles trata que se o professor quiser fazer uma atividade, lembrando, é uma atividade de reforço ou de alguma atividade presencial para atender aqueles alunos que estejam mais vulneráveis. O professor, entendendo que a sua turma está conseguindo acompanhar, não precisa fazer, certo? Se ele é grupo de risco, não precisa fazer, neste momento, nenhuma atividade. Mas se ele desejar fazer, ele vai fazer um planejamento com a escola e a carga horária que ele for fazer na escola, ele não vai precisar acompanhar o ensino remoto, porque lá a gente consegue dar outras formas de acompanhamento.
ou seja, não vai ter sobreposição do horário do professor. E a outra coisa, Evandro, que a gente também publicou hoje é, para aquele professor que tem já uma carga horária, por exemplo, nós temos aqui no estado de São Paulo professores que têm uma carga horária de 24 horas por semana. Se ele quiser aumentar um pouco dessa carga horária para pegar algumas horas a mais para fazer atividades de reforço na escola e colaborar nesse processo de recuperação, de reforço, neste auxílio, neste momento, a gente também vai fazer isso. Ou seja, são dois modelos que não conflitam com atividade remota. É óbvio que a gente precisa cuidar muito e também, lógico, estamos aprendendo com esse processo, mas a gente não pode aumentar a sobrecarga dos nossos colaboradores. Só para ficar claro, secretário, neste caso, se o professor quiser colaborar mais, isso significa que ele ganharia a mais para isso? Seria isso? Isso, tem duas formas. Uma porque o professor, às vezes, ele não tem como aumentar a sua carga horária, mas ele quer fazer alguma atividade presencial, ele pode selecionar algumas das horas da semana e fazer atividade presencial sem naquele horário, por exemplo, ter compromisso com atividade online. Ele não precisará fazer atividade online naquele horário presencial. A outra forma é, sim, ele dizer, eu tenho disponibilidade da minha carga horária, porque eu tenho 24 horas e não tenho outros contratos, nem com a rede privada, nem com a rede municipal, eu posso e eu quero, certo? Tenho o querer dele. Eu quero aumentar mais 4 horas e tenho disponibilidade na minha escola, eu faço um planejamento de estar lá disponível presencialmente para atividades de reforço junto com a escola, naquele componente que ele trabalha. Então, sim, a gente vai pagar essas 4 horas a mais. Estou dando exemplo, logicamente, que dependerá sempre do plano de cada escola, mas sim, poderá receber a mais pelas horas trabalhadas presencialmente. E só para esclarecer, caso exista alta procura para as atividades presenciais opcionais, as regras de prioridade para os estudantes serão as seguintes. A gente vai mostrar, primeiro, para os alunos sem acesso à tecnologia e internet, crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças com distúrbios emocionais ligados à pandemia, crianças em processo de alfabetização e alunos que estão no 5º e 9º ano do ensino fundamental e também 3º ano do ensino médio. Já que a gente falou sobre prioridades, secretário, eu queria falar com o senhor também sobre desigualdade. A gente, quando pensa em retorno, mas também quando a gente fala em aulas remotas, a gente sabe que a situação das escolas particulares e públicas é muito diferente. Primeiro pela questão da tecnologia e do acesso aos estudantes, mas até para fazer essa volta da estrutura que as escolas particulares têm em todo o estado de São Paulo. O que é que o governo pretende fazer em relação a medidas para tentar diminuir a desigualdade que pode aumentar ainda mais com esse tempo sem escola, com a evasão escolar que a gente sabe que deve aumentar e com esse retorno bastante difícil também em todo o estado? Roberta, essa é uma das preocupações maiores desde o início da pandemia. Quando a gente criou o centro de mídias com aulas ao vivo, mais remotas, né, para os alunos por meio de um aplicativo, a primeira preocupação tá bom, a maioria dos alunos não vai ter internet suficiente para assistir, ele não tem um aparelho, no máximo tem um celular, então a gente teve que ir adaptando situações, inclusive pagar a internet, né, a internet patrocinada, que hoje se espalhou por todo o Brasil e é uma política interessante de acesso para combater esta desigualdade. Criamos o programa Merenda em Casa também para ajudar aquelas famílias, aqueles alunos que mais precisam. Imprimimos materiais, porque mesmo nessas condições, temos muitos que não poderiam. Criamos 2 canais de televisão. Então, desde o início, tudo isso foi pensando em diminuir essa desigualdade. Agora, esta recuperação que nós estamos pretendendo a partir de setembro, ela também é para isso. Então, vamos lá, mesmo aquele aluno que ainda tem dificuldade de equipamento, lembrando que agora a gente tem um fenômeno novo. Como a gente tem muitos alunos usando o celular do pai ou da mãe para assistir às aulas, muito pai e mãe está voltando para o trabalho ou já voltou para o trabalho. E este celular que ficava à disposição para ele assistir às aulas, muitas vezes já não está ficando. Então, nós temos até algumas mudanças. A gente tem recebido relatos, por exemplo, em relação a alunos que acompanhavam e agora não estão com mais dificuldade, por exemplo, de acompanhar determinadas atividades. Então, por que não pensar, né, no caso de deixar ele utilizar o laboratório com agendamento, com horário, logicamente com o suporte? A gente viu o caso no dia da entrevista coletiva com o governador João Dória, a gente mostrou o caso de uma professora lá na cidade de São Carlos, que ela vai na casa dos alunos
auxiliar os alunos que estão com maior dificuldade. A professora sabe, ela identificou quem são os que têm maior dificuldade, seja por falta de acesso ou por outras dificuldades, e vai até a casa deles na rua, na calçada, ajudar. O que a gente está dizendo é, para aquela professora ou para outros professores, caso você queira fazer alguma atividade de reforço, de apoio a alunos, nós vamos estar com a escola preparada, com suporte, um ambiente apropriado, com segurança para fazer essa atividade justamente para quem mais precisa. E após a pandemia, com um retorno realmente gradativo, nós teremos 2 anos aí, Roberta, para fazer uma grande recuperação e é fundamental. Primeiro, cuidar da saúde mental, das socioemocionais, fazer um diagnóstico muito importante para apoiar os próprios professores e muito processo de recuperação dentro dos próximos 2 anos. Com certeza. Secretário, obrigada pela atenção, pela entrevista aqui no Visão CNN. Um bom trabalho para o senhor. Até uma próxima. Obrigado, Roberta. Obrigado, Evandro. Uma boa tarde a todos.